Olá, sejam bem-vindos. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo numa história que está bem no coração de uma das fés mais brasileiras que existem, a Umbanda. Vamos juntos explorar as raízes espirituais indígenas que muitas vezes ficam meio esquecidas, mas que foram, olha, absolutamente fundamentais para a formação dela. E para começar essa jornada, fica aqui uma provocação. E se a essência de uma religião que é a cara do Brasil estivesse guardada em cerimônias, em crenças que já existiam aqui muito, mas muito antes da chegada dos colonizadores? É exatamente isso que a gente vai descobrir ao olhar para o passado espiritual do nosso país. Então, para entender a Umbanda de verdade, a gente precisa primeiro voltar no tempo para aquelas práticas espirituais que já pulsavam nesta terra. Vamos conhecer dois rituais que são centrais para os povos originários, o toré e a pagelança. Eles não são só cerimônias, não. Eles são a base de uma visão de mundo que acabou influenciando tudo que veio depois. O toré é muito mais do que uma simples dança, viu? É uma cerimônia coletiva poderosíssima. Imagine um círculo de pessoas dançando em sentido anti-horário, com os pés marcando a terra, aquele ritmo forte, constante. O objetivo disso tudo é sagrado: abrir um canal de comunicação com os encantados. E quem são eles? São espíritos de grande sabedoria, sabe? Muitas vezes ancestrais ou forças da natureza, que habitam um plano espiritual específico. E ali, lado a lado com o toré, a gente tem a pagelança. Esse já é um ritual focado na cura. Uma prática terapêutica mesmo, guiada pelo pajé. O pajé usa elementos como o tabaco, o som do maracá, para entrar em transe, se conectar com os espíritos e, a partir daí, diagnosticar e tratar os males da comunidade. É, no fundo, a medicina da alma e do corpo. Certo? Mas o que une essas práticas ancestrais tão poderosas? A resposta está num único nome: Jurema. Só que a Jurema não é uma coisa só. Ela é ao mesmo tempo uma planta, uma bebida e um reino espiritual. É como se fosse um portal sagrado com várias faces, e a gente precisa entender cada uma delas. Para a gente entender a Jurema, tem que pensar nela em três dimensões. Primeiro, ela é uma árvore, uma planta física mesmo, que cresce lá no sertão. Segundo, da casca dela se faz uma bebida sagrada, que é a chave que permite o transe, o contato com o outro mundo. E terceiro, a Jurema, ou Juremá, é o nome do próprio reino espiritual, um lugar que tem cidades, aldeias e é habitado pelos encantados. Ok, se o Juremá é um reino espiritual, quem são os seus habitantes? Bom, são principalmente duas categorias de entidades que se manifestam para guiar e para curar: os caboclos e os mestres. Eles são, digamos, as vozes desse outro mundo. E olha só, a distinção entre eles é fascinante. Os caboclos são espíritos de origem indígena, ligados à cura pelas ervas, e são vistos como seres mais sérios, mais elevados. Já os mestres têm origem africana ou mestiça. São espíritos de pessoas que viveram na terra, como curandeiros ou parteiras, e que depois da morte se encantaram. Eles mantêm um jeito muito humano. São brincalhões e irreverentes, usam o cachimbo como sua marca e podem atuar tanto para a cura quanto para a defesa. E essa sabedoria popular aqui diz tudo, né? Acredita-se que o conhecimento e o poder de um mestre são coisas inatas, uma força que já nasce com aquele espírito. É uma crença na sabedoria que vai além da vida terrena e que se manifesta através do dom. Bom, já conhecemos o reino e seus habitantes. Mas como é que acontece essa interação na prática? O ponto de encontro entre o nosso mundo e o mundo espiritual é a mesa de Jurema. Esse é o altar sagrado onde todo o ritual acontece e a comunicação se torna de fato possível. A mesa de Jurema é um altar incrível, que conta a história do Brasil só nos seus símbolos. Ali a gente encontra os troncos de Jurema, a bebida sagrada em vasilhas que são chamadas de princesas, oferendas em taças conhecidas como príncipes, os maracás e cachimbos indígenas, e ali, do ladinho de tudo isso, imagens de santos católicos. É a ilustração perfeita da fusão cultural e religiosa do nosso país. Um detalhe muito importante é a dualidade do ritual. Uma mesa pode ser aberta pelas direitas, o que significa que se invoca apenas espíritos elevados, para trabalhos de cura, passes energéticos, mas ela também pode ser aberta pelas esquerdas, e isso permite a manifestação de qualquer tipo de entidade. Isso não é necessariamente para o mal, tá? Mas sim para trabalhos que exigem energias mais densas, como a defesa espiritual ou até devolver uma energia negativa para sua origem. E é aqui que a gente chega no ponto crucial da nossa conversa. Como é que tudo isso, a pagelança, a Jurema, os caboclos, os mestres, se conecta com a Umbanda que a gente conhece hoje? Vamos finalmente atravessar essa ponte.
O momento-chave é um encontro histórico, quando os cultos e rituais africanos trazidos pelas pessoas escravizadas se depararam com a pagelança indígena que já existia no Brasil, algo completamente novo começou a surgir. A comunicação com espíritos, ancestrais, da natureza era um ponto em comum, e a partir daí as práticas foram se misturando de um jeito bem orgânico. Isso nos leva direto para o candomblé de caboclo. Esse é o elo perdido, sabe? A ponte definitiva entre essas tradições. Foi aqui que terreiros de candomblé começaram a incorporar os rituais da pagelança e do catimbó, que é outra tradição riquíssima de culto aos mestres da Jurema. Com isso, eles abriram espaço para a manifestação não só dos orixás, mas também dos caboclos indígenas. Essa prática, que é profundamente brasileira, foi o berço de muitos elementos que, mais tarde, seriam organizados e codificados dentro da Umbanda. O impacto dessa fusão é gigantesco. Hoje se estima que mais de 50 milhões de brasileiros se identificam ou praticam alguma forma do que uma de nossas fontes chama de imensa salada religiosa. É uma mistura fascinante de conceitos tupi-guaranis, banto, iorubá, cristãos e esotéricos europeus. Tudo isso formou um panorama espiritual único no mundo, com a Umbanda sendo uma das suas mais belas expressões. E assim, a gente termina com uma reflexão. A história da Umbanda é um exemplo poderoso de que, por baixo da superfície, a cultura brasileira guarda inúmeras histórias de encontros, de resistência e de reinvenção. Olhar para as nossas raízes indígenas não é só entender o passado da Umbanda, é entender a própria alma do Brasil. Agradeço a companhia nessa jornada de descoberta.